Marvel Legends explodiu na cena com uma combinação incomparável de esculturas fiéis aos quadrinhos e articulação sem igual. Mas foi a próxima evolução deles que mudaria a indústria dos brinquedos para sempre. Olá pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, seu canal de quadrinhos, história e action figures. Agora estamos na parte 2 da nossa história completa dos Marvel Legends, usando todas as figuras da minha coleção pessoal. Em 2004, a linha Marvel Legends vivia um momento decisivo. Eles já haviam lançado mais de 50 personagens únicos nos 2 anos anteriores, e a linha era um sucesso absoluto. Mas até que ponto eles poderiam explorar o catálogo de personagens da Marvel? Lembre-se que isso foi bem antes do colecionador adulto influenciar o mercado de brinquedos. Esses brinquedos precisavam atrair as crianças e seus pais. Caso contrário, eles ficariam encalhados nas prateleiras das lojas. Estávamos anos antes do primeiro filme do Homem de Ferro, quando o universo cinematográfico Marvel era só uma ideia nos olhos de Kevin Feige. Personagens como Pantera Negra e Rocket Raccoon, que hoje são nomes conhecidos, não tinham nenhum reconhecimento do público em geral. Se a Marvel Legends quisesse vender bonecos de alguém além do Homem-Aranha e do Hulk, eles precisavam de um novo plano. Então Jesse Falcão, o pai da Marvel Legends, teve uma das ideias mais criativas da história da indústria de brinquedos. Ele decidiu incluir com cada boneco uma peça extra que permitia montar outro boneco. Para conseguir esse boneco extra, era preciso comprar todos os bonecos de uma coleção, mesmo que fosse alguém de quem você nunca tinha ouvido falar. Esse conceito do Build-A-Figure deu aos fãs e colecionadores personagens em tamanho gigante que eles provavelmente nunca teriam conseguido de outra forma. Isso mantinha os lojistas satisfeitos, pois suas prateleiras não ficavam cheias de figuras indesejadas da Feiticeira Escarlate. Prateleiras vazias significavam novas coleções criavam mais fãs e Falcão havia iniciado uma revolução. Figuras para montar viraram padrão na indústria, da Mattel a McFarlane. Então vamos dar uma olhada em alguns daqueles primeiros BAFs, muitos dos quais se tornaram alguns dos maiores bonecos de ação de todos os tempos. E com aquela primeira leva de figuras para montar, a Toy Biz mostrou até onde estava disposta a ir para nos dar acesso a todo o universo Marvel. O professor Charles Xavier é um exemplo perfeito de por que o conceito de figuras para montar é tão brilhante. Ninguém discordaria que o Professor X é essencial em qualquer exposição de bonecos de ação. Você precisa dele para sua exposição dos X-Men. E é uma figura realmente boa. Sua cadeira de rodas é muito bem moldada e esculpida. E a figura está muito bonita. O rosto esculpido realmente captura aquele visual dos quadrinhos do Professor X. Mas vamos ser sinceros, é um homem careca de terno em uma cadeira de rodas. Talvez esse seja um dos bonecos de ação menos dinâmicos já feitos. Mas ao colocá-lo nessa linha Build-A-Figure, você garante que pode conseguir personagens como esse, que são absolutamente cruciais para a nossa coleção, dentro da nossa coleção. Professor X, essa é para você. Você é o maior exemplo de por que o conceito Build-A-Figure era tão necessário. Bullseye foi o vilão principal dessa coleção e compartilha várias peças com outros bonecos. Ele está naquele corpo base padrão de tamanho médio, com aqueles quadris estranhos, mas você ganha uma escultura de cabeça maligna bem única. E havia uma variante em que ele realmente está mostrando os dentes. Além disso, essa peça que sobe sobre os ombros dele realmente completa todo o visual do alvo. Foi muito bom ver os vilões do Demolidor recebendo um pouco de atenção relativamente cedo na linha Marvel Legends. Sempre fui um grande fã desse Doutor Estranho, porque sinto que ele faz uma ponte perfeita entre os estilos artísticos das duas principais eras do visual clássico do Strange. Você tem um traje com uma aparência bem Steve Ditko. O fato do Strange estar em um corpo mais magro realmente funciona como uma figura no estilo do Steve Ditko. Você tem o grande emblema no peito, em particular, esses pontos curvos do Ditko que ele tem aqui em ambas as luvas ficam muito bons. Além disso, não são figuras reaproveitadas do Homem-Aranha, são dedos mesmo. Esses são específicos para o Doutor Estranho, mas eles têm aquele visual torcido e flexível do Ditko. Ao dobrá-los, graças à valorização da Toy Biz por articulação, o visual fica bem Ditko. Mas a cabeça realmente reflete melhor o visual do personagem dos anos 1970 que considero bem superior. Com aquele cabelo penteado para trás, a testa alta com a entrada em V e as têmporas prateadas. Além disso, essa capa. Embora possa ser um pouco incômoda porque é feita de um plástico pesado e emborrachado,
realmente nos dá um visual ótimo e apresenta o visual geral. O olho de Agamotto está ali. Os Marvel Legends foram feitos para nos dar versões definitivas dos personagens. E para mim, essa é a melhor combinação clássica do Doutor Estranho que a gente vai conseguir. Não vou fingir que gosto tanto do Máquina de Combate, mas tenho que dar crédito pra eles por, fazerem um bom trabalho com o que tinham em mãos. Sim, ele ainda está naquele mesmo corpo base original do Homem de Ferro, mas tem tanta escultura nova em todas essas camadas. Com a metralhadora dele aqui em cima, tem detalhes por toda a manopla, as botas. Tudo isso é completamente novo. E como é da Toy Biz, há uma cabeça do James Rhodes esculpida e pintada embaixo. Bem legal. Essa figura também veio com vários acessórios de explosão para realmente destacar o aspecto de guerra da máquina de combate. Então, embora nunca vá ser minha escolha de personagem favorita, pelo menos eles realmente se esforçaram. O conceito de Build-A-Figure aparece novamente ao nos ajudar a conseguir o Deathlock na coleção. Essa criação de Rich Buckler dos anos 1970 pode não ser muito conhecida fora da indústria dos quadrinhos. Ao contrário do Professor X, esse cara realmente se destacaria nas prateleiras de brinquedos. Aquela pintura metálica vermelha brilhante contrastando com as partes técnicas, a cabeça meio zumbi, meio ciborgue dele, quero dizer, esse cara realmente se destaca. Eu odeio não ter o tubo que vai junto com a arma dele, porque isso realmente completa todo o visual mercenário dele. Mas quando você fala de figuras de ação realmente legais, é difícil superar o Deathlock. Poucas figuras resistiram ao teste do tempo e ficaram décadas na minha estante, mas o Noturno é uma delas. Essa figura é simplesmente especial. Olha só a dobra que você consegue no joelho, assim dá para colocar o Noturno naquela pose agachada incrível. A articulação no pescoço permite que ele olhe para frente. Vou te mostrar o nível de detalhes que colocaram aqui. Sim, você tem dedos dos pés articulados individualmente, e isso inclui o dedo de trás. O dedinho do calcanhar é articulado, aqui é a mesma coisa. Os dedos são articulados de forma única e individual. E esse rabo, sim, tem um arame flexível, você pode moldá-lo do jeito que quiser. Até nossas figuras mais recentes do Noturno são lindas. O design dele é limpo e clássico. Esse é um dos designs clássicos do Dave Cockrum dos novos X-Men. Mesmo que aquelas sejam ótimas, não sei se elas já conseguiram capturar tudo o que você queria de um Noturno do jeito que essa conseguiu. E realmente não há nada que eu goste mais do que um boneco de ação que represente o estilo específico de um artista. E quando esse artista é Jack, o Rei Kirby, o cofundador do universo Marvel e o co-criador do incrível Hulk, fica ainda melhor. Olhe para aquela sobrancelha arqueada, olhe para aquele lábio superior e aquele nariz pequeno, o jeito que tudo é tão apertado. Uma tigela incrível, cortado em cima de um corpo totalmente novo, com uma articulação realmente única, especialmente no diafragma. Esse Hulk sozinho já teria feito essa coleção valer a pena. Mas eles nos deram a variante verde, não só uma cabeça repintada, mas uma escultura de cabeça totalmente nova no nosso Hulk verde. Esse é o que se parece com as aparições do Hulk nas primeiras edições de Os Vingadores. Então, um brinde ao rei e um brinde a termos uma representação perfeita da arte dele em uma figura de 15 centímetros. Mas quando você junta todos eles, é aí que começa a maior revolução do marketing de brinquedos moderno. A figura é absolutamente perfeita para começar as waves de montar figuras com ninguém menos que o Devorador de Mundos, Galactus. Agora, eu falei bastante ao analisar essas figuras sobre como Marvel Legends são feitos para representar meio que as versões mais clássicas dos personagens, e Galactus já apareceu de várias formas diferentes nos quadrinhos. Você pode retornar da versão original do Jack Kirby com bermuda de motoqueiro. Como leitor de quadrinhos nos anos 1980, senti que o Galactus do John Byrne representava melhor o personagem, mesmo seguindo em frente. E isso embora certamente tenha, já que John Byrne certamente prestou homenagem àqueles detalhes clássicos do Kirby, isso especialmente esse esculpido da cabeça, realmente destaca aquele visual do Galactus dos anos 1980 do John Byrne. Então é simplesmente lindo e é muito incrível. Ainda tenho essa figura na minha exposição do Quarteto Fantástico até hoje. Ele não é tão grande quanto o nosso Galactus da HasLab, mas ele se encaixa muito bem com as figuras que temos. Ele possui articulação total, cotovelos e joelhos duplos articulados, além de ombros com articulação esférica.
Esse cara tem exatamente a mesma articulação de todas as nossas lendas de 6 polegadas, só que é o gigantesco Galactus. Nossa próxima coleção teve um toque bem forte de X, com algumas exceções notáveis. A primeira figura dessa coleção é um dos X-Men originais, o Anjo, Warren Worthington. Agora, ele não está com o visual clássico dos X-Men. Esse é o visual dele dos anos 70 e 80 usado quando estava nos X-Men, mas também enquanto era dos Defensores. É no mesmo corpo base que já vimos o Reed Richards e o Surfista Prateado. Mas olha, tirando uma escultura de cabeça muito legal, ninguém está prestando atenção nesse corpo. Eles estão olhando para essas asas e para a quantidade de detalhes esculpidos e pintura que destacam essas belas asas emplumadas do anjo. E olha só o tamanho delas, quero dizer, elas têm uma envergadura absolutamente enorme. Elas são articuladas para que você possa colocá-lo em várias poses de voo diferentes. Anjo usava predominantemente o traje vermelho durante esse período, mas ocasionalmente era visto com sua roupa azul e branca, que está representada nessa variante. Sempre preferi o visual deste aqui, acho esse azul e branco muito elegante. E o jeito que eles usaram a lavagem de tinta para destacar os detalhes da escultura ficou ótimo. Mas, de novo, essas asas são épicas. O primeiro vilão dessa coleção era um novato no universo Marvel, surgindo no início dos anos 90 nas páginas do X-Men de Jim Lee, e é o Ômega Vermelho. Olha só todos os pequenos detalhes no Ômega Vermelho. Essa escultura de cabeça incrivelmente assustadora, com aquela corrente saindo dos dentes dele, essa expressão cerrada. Eu sempre adoro a expressão dinâmica da Toy Biz, Marvel Legends. E ele vinha com esses acessórios de fio flexível para meio que replicar o que você via nas páginas dos quadrinhos dos X-Men de Jim Lee. Não é tão vermelho brilhante aqui, mas você tem um pouco do metálico nas manoplas dele e aqui embaixo nas botas. Uma ótima representação dos anos 90 com aquele rabo de cavalo voando e tudo mais. Os detalhes dessa figura do Senhor Sinistro são realmente cruciais. O Sinistro surgiu inicialmente em X-Factor, mas se destacou mesmo na Queda dos Mutantes. Arco de história que foi muito desenhado por Mark Silvestre, e você pode ver aquelas linhas bem marcadas do Silvestre. Veja como os detalhes da pintura desbotaram. O fato de que esses tentáculos são meio azulados desse lado, mas vermelhos do outro lado, realmente destaca uma quantidade enorme de detalhes. Esse colar incrível subindo por cima, e ele está em um cervo maior, então ele realmente parece uma figura dominante, Senhor Sinistro. Este ainda estava na minha exposição de vilões dos X-Men até semanas atrás. E muito disso é por causa de como essa figura foi realmente bem executada. Outro X-Men original, mas um que não recebeu tanto carinho assim, é o Ciclope. Então, esse era o único tipo de Ciclope clássico dos anos 70 e 80 que a gente tinha por muito tempo. E é uma figura razoável. Acho que eles reutilizaram parte do torso do WWE para essa aqui, porque você não tem um movimento abdominal ou no diafragma que a maioria dos Marvel Legends tinha. Essas botas claramente vieram de outra figura, mas você tem uma cabeça realmente estoica, bem feita, bem esculpida para Scott Summers. Felizmente tivemos uma atualização recente dessa figura. Por muito tempo, essa versão apagada do Ciclope era a clássica que tínhamos. A Toy Biz ainda não tinha acertado nas figuras femininas, e isso ficava bem claro com essa figura da Mística. Agora, por causa do traje, da pele azul e da parte branca abaixo do pescoço dela. Isso até disfarça alguns daqueles pontos de articulação bem ruins, sabe? Mas o corpo frágil, o pulso realmente fraco, o formato do corpo meio sem sentido ainda continuam existindo. Adicionaram ótimos detalhes, como os crânios no cinto, e gostei muito do corte de cabelo único dela. Mas no geral, Burt é só mais um exemplo da Toy Business. Os escultores ainda não acertaram nas figuras femininas, como notaram os espectadores mais atentos. Falei da coleção lendária dos Cavaleiros antes de abordar as coleções de montar figuras. Isso estava fora de ordem. Como aquela coleção saiu depois desta, mas não tinha figura para montar, resolvi falar dela antes. O motivo pelo qual isso é importante é porque o Magnum daquela coleção, na verdade, compartilha exatamente o mesmo torso deste incrível Pantera Negra. E realmente funcionou para o Pantera. Você pode ver todos esses detalhes, tudo isso bem nítido, quase como se fosse um tipo de texturização. Isso realmente traz aquele estilo do Pantera, aquele jeito felino. E essa figura é baseada em uma série de quadrinhos bem específica do Pantera Negra, desenhada por Mark Teixeira. Os escultores aqui capturaram perfeitamente o visual do Pantera dessa série de quadrinhos.
Funciona para o Pantera. Realmente não funcionou para o Magnum, mas nos deu uma figura incrivelmente especial nessa coleção. E finalmente temos a primeira aparição do incrível Homem-Aranha na linha principal da Marvel Legends. E isso aqui está tão perto de ser perfeito. Este é o Homem-Aranha do Amazing Fantasy XV, uma escultura totalmente nova, acredito. É um Homem-Aranha bem magro, aparência adolescente, pernas e braços finos. Lembra muito a arte do Steve Ditko em Amazing Fantasy XV e nas primeiras edições do Amazing Spider-Man. Mas, se você se lembra, a capa do Amazing Spider-Man foi desenhada pelo Jack Kirby. Então essa figura representa muito mais o visual da arte do Kirby. O estilo dos olhos é uma réplica completa e perfeita do que estava acontecendo em Amazing Fantasy XV. O logo da aranha no peito e especificamente o logo da aranha nas costas com aquela cabecinha são exatamente o que vimos naquela primeira aparição. Agora, a única diferença é que na primeira edição houve erro de cor. Era azul, não vermelho. A figura, na verdade, vinha com uma espécie de capa de teia para tentar replicar as teias debaixo do braço dele. Ficava horrível, né? Nunca funcionou. Então eu realmente removi isso de todas as diferentes cópias que eu tenho disso. Você tem toda aquela articulação incrível, incluindo dedos articulados individualmente. Está tão perto. Captura bem a capa do Amazing Fantasy XV, e é uma ótima chance de finalmente trazer o verdadeiro Homem-Aranha para a linha Marvel Legends. Mas uma coleção dominada por mutantes merecia uma máquina de matar dominadora de mutantes como seu Build-A-Figure. Não foi por acaso que os dois primeiros Haslabs da Hasbro foram esses. Foram o Sentinela e o Galactus, refletindo as primeiras Build-A-Figures da Toy Biz. Aqui está o Sentinela, nosso segundo Build-A-Figure. Agora, diferente do que falamos sobre o Galactus, que representava um visual realmente clássico dos anos 1980 para o personagem, esse não é um sentinela com aparência clássica. Na verdade, isso vem de uma série de quadrinhos específica dos anos 2000. Isso é do final da fase de Grant Morrison em Novos X-Men, em um arco chamado Bem-vindo ao Amanhã. E na verdade é baseado na arte do grande artista Mark Silvestre e eles conseguiram capturar isso muito bem. Todos os pequenos detalhes tecnológicos, todas essas veias, tubos, fios e tudo mais, até mesmo o raio repulsor e o visual específico da cabeça desse sentinela. Eu tive 3 desses. Eles têm sido a espinha dorsal, a base e o pano de fundo da minha coleção de vilões dos X-Men há décadas. Porque esse brilho metálico, esse tipo de robô do futuro sujo, insano, mutante, máquina caçadora de matança é simplesmente maravilhoso. Se estiver gostando desse documentário com todos os Marvel Legends lançados, conte nos comentários. Curta o vídeo e compartilhe com amigos. Inscreva-se no Carbon Scoring para receber conteúdos de qualidade toda semana. Ícones do Kung Fu dos anos 70, super-heróis canadenses dos anos 80 e versões modernas de clássicos. Essa leva tinha de tudo, parecia de 1 zilhão de variantes. Vou começar com uma das minhas figuras favoritas, e uma que realmente resistiu ao teste do tempo e ficou em exibição na minha coleção por anos e anos. E essa é o Punho de Ferro Imortal. Isso aqui captura toda aquela essência do Kung Fu dos anos 70. Sabe, esse é um daqueles casos em que os dedos articulados da Toy Biz realmente funcionam, porque você consegue meio que a mão de golpe de karatê e também uma espécie de mão em punho combinada. Assim, você também pode colocar o efeito de chi dele, então você consegue realmente o punho de ferro, mas é a combinação do colete aberto com a tatuagem de dragão e essa gola incrível que se destaca. E ele tem aquele tipo de máscara de bandana e aqueles olhos excelentes. O amarelo e o verde realmente se destacam. Ele está usando sandálias pequenas, parecidas com meias de dedinho, muito legal. E esse olhar estoico, eu acho que funciona muito bem para o Punho de Ferro, especialmente quando temos aquela variante vermelha de Fúria. É basicamente a mesma figura, apenas repintada de vermelho. Mas há uma escultura de cabeça completamente nova, com uma expressão de grito e o cabelo dele arrepiado. Essa variante não consegui encontrar na época. Eu consegui essa muito tempo depois no eBay, mas é uma versão muito legal do Punho de Ferro. E juntos ficam fantásticos. Para mim, há 2 coisas que fazem um ótimo boneco de ação: detalhes e precisão. E quando estamos falando do Sasquatch, os detalhes são bem óbvios. Cada fio de cabelo é esculpido individualmente até embaixo. Até a sujeira nos dedos dos pés dele e todos os pelos extras são esculpidos.
E esse cabelo esvoaçante saindo das costas dele com o trabalho de sombreamento. É simplesmente incrível. Mas é a precisão que realmente faz essa figura se destacar. Então, a Tropa Alpha apareceu pela primeira vez nos quadrinhos dos X-Men durante a fase de Chris Claremont e John Byrne. E eles eram personagens coadjuvantes tão populares que a Marvel disse que queria que eles tivessem seu próprio título. Eles queriam expandir para o mercado canadense, criando uma equipe de super-heróis local, e pediram isso ao John Byrne. Ele disse que não estava interessado, mas depois percebeu que eram suas criações. E se eu não fizer, alguém vai fazer errado. E então ele fez. Então ele desenhou, quero dizer, tipo as primeiras 19 ou 20 edições, algo assim, e desenhou as primeiras 20 edições de Alpha Flight. E esse Sasquatch parece exatamente com o trabalho dele no título. Esse é um rosto muito John Byrne. O estilo do corpo, o formato do corpo, está absolutamente perfeito. E é por isso que esse ainda é o Sasquatch que eu uso na minha exposição da Tropa Alpha até hoje. Agora, havia uma variante albina branca disso que supostamente representava a Snowbird assumindo a forma do Sasquatch. Infelizmente não tenho essa, mas é difícil errar com esse incrível Sasquatch. Puxa vida. Mas nem toda figura é um sucesso, e a Toy Base continua seu histórico perfeito com figuras femininas com essa figura da Laura X. Esse rosto está tão ruim, tão sem expressão, já tivemos tantas pinturas incríveis. Recebemos isso nesse corpo estranho, que eles reduziram para tentar fazê-la parecer adolescente. Agora, uma coisa que eu vou dizer, a única coisa que eles fizeram bem foi, ela tem as duas garras em cima, e na verdade ela tem garras retráteis nos pés. Só essa qualidade redime essa figura. E se você quiser piorar, a variante dela na verdade parece ainda mais terrível. Eu não tenho certeza de qual foi o raciocínio por trás disso, mas sabe, são duas figuras bem ruins uma atrás da outra. Mas fala sério, cara, a Marvel Legends não vai terminar desse jeito. Não quando eles produzem uma das melhores figuras do Wolverine de todos os tempos. A figura dos X-Men surpreendentes. Baseada na história em quadrinhos épica do roteirista Joss Whedon e do artista John Cassaday. Isso aqui é totalmente John Cassaday, até nos detalhes da costura do traje, a costura ao redor da máscara. Esse visual? Essa cabeça saiu direto de uma página da arte do John Cassaday. Além disso, esse ovo ele é pequeno, ele realmente tem a altura e as proporções certas. Isso está muito bonito, embora um pouco desatualizado. Esses quadris de bola, sabe? E as garras serem tão flexíveis. Tem coisas que, você sabe, obviamente foram melhoradas, mas tem algo na escultura daquela máscara que simplesmente grita a arte do John Cassaday. Por isso essa sempre foi uma das minhas favoritas. Ela tinha uma versão sem máscara que acho que não tenho. Tudo bem, pois essa eu sempre colocaria na minha exposição. Algumas figuras parecem receber uma atenção extra, e esse parece ser o caso dessa figura épica do Bispo. Olha como esse amarelo e azul estão lindos, mas são os detalhes em vermelho metálico que se destacam. Clássico estilo Jim Lee. Ele vem não com uma que cabe no coldre, mas com duas armas épicas. Muito legal. E claro, porque são os anos 90, você tem esse cabelo incrível com brilho de alma. Agora ele tinha uma versão careca, mas pra mim, isso aqui é anos 90, esse é o Bishop clássico, esse é o que eu quero. Maestro é tipo a versão maligna do futuro do Hulk, que meio que tomou conta do universo Marvel e tá governando tudo. Dá pra ver que ele é velho, porque ele tem várias manchas de idade e verrugas pelo corpo todo. É uma boa escultura, acho que ela usa peças de Hulks anteriores montadas. Gosto disso. Ele tem aquele tipo de cabeça calva, com essa coroa e essas presas lindas saindo dela. Mas eu estaria sendo negligente se não apontasse a articulação realmente bizarra. Olhe para esses músculos latíssimos, como eles meio que saem, quase como mini Uberes embaixo do braço dele. A Toy Biz nunca teve medo de ultrapassar os limites, mas essa aqui talvez eles tenham enviado para o endereço errado. Afirmando ser o primeiro mutante da Terra, Apocalipse se destaca nessa coleção. Apocalipse faz todo sentido, como uma figura para montar. Ele é enorme, acho que ele é até mais alto que o Galactus e o Sentinela. E para um personagem que pode manipular e controlar todas as suas moléculas e pode mudar de forma, realmente faz todo o sentido que ele seja essa figura gigante e imensa. Agora dá para ouvir que ele possui articulações com catraca no meio, o que o mantém estável.
Mas ele fica meio bamboleante depois de todos esses anos com esses quadris enormes de bola. Mas a inclusão dos tentáculos, dos apêndices vindo ao redor e essa escultura de cabeça incrivelmente massiva, isso realmente faz a diferença. A arte de Walt Simonson do início, quando o Apocalipse surgiu no X Factor, é ótimo. Esse é um vilão digno dos X-Men. A Toy Biz fez uma jogada ousada com uma linha só de vilões chamada Tragam os Vilões. Conseguem imaginar hoje uma linha de figuras de ação lançando só vilões, ainda mais sendo vilões principalmente obscuros? Isso é quase tão difícil de acreditar quanto o fato de que essa figura do Abominação foi lançada individualmente, com preço normal de figura de ação. Exatamente, esse grande pedaço de plástico com uma história em quadrinhos e base custa $8. E a quantidade de atenção aos detalhes e as diferentes camadas de pintura para destacar essa escultura incrível é simplesmente gigantesca. Eu ainda acho que esse é o melhor Abominável dos quadrinhos. Olha só esses espinhos pequenos na cabeça dele. Isso é muito bom. Já discutimos as dificuldades da Toy Biz com figuras femininas. Então, o que eles fazem? De alguma forma conseguiram piorar. As proporções dessa Lady Deathstrike são simplesmente cômicas. Quero dizer, esses braços mecânicos absurdamente longos, essas perninhas finas e o pescoço dela totalmente projetado pra fora, tipo, totalmente pra fora mesmo, eu acho. É pra permitir esse esculpo de cabeça. Cara, ainda bem que finalmente tivemos uma nova versão disso, porque esse negócio é simplesmente insano. Sim, Marvel Legends, a linha de action figures que traz versões definitivas dos maiores personagens com seus trajes clássicos. Só se for o Loki. Aí recebemos isso. Seja lá o que for isso aqui, tenho certeza que representa algum momento específico nos quadrinhos, mas é tão específico. Esse molde de cabeça é tão estilizado e detalhado que não combina com nenhuma das nossas outras lendas. É simplesmente uma inclusão tão estranha terem decidido usar essa versão de um dos personagens mais clássicos do universo Marvel. Agora, por acaso, eu estava procurando para ver se eu tinha a variante dessa figura e não tenho, mas por algum motivo eu tenho uma. Ainda está originalmente na embalagem. Então é uma ótima oportunidade para olhar aquela embalagem clássica da Marvel Legends em formato de concha que você precisava, sabe, de algum tipo de tesoura para abrir. Tem um arame dentro segurando ele, e ali está a peça do Build-A-Figure. Você pode ver a revista em quadrinhos no fundo e uma bolha transparente ótima que permite ver a figura. Adoro o painel cruzado com o Build-A-Figure bem ali no meio. Até tem informações sobre o próprio personagem. Isso é muito legal. Então foi meio azar eu não ter a coroa de espinhos ou a coroa, seja lá qual fosse a variante da coroa. Fico feliz que vimos uma embalagem original da Marvel Legends. Eu gostava muito da figura do Pyro naquela época com o vermelho e amarelo. Os tubos passando pelos dedos esculpidos especificamente para ele poder, lançar o jato de fogo dele. A escultura de cabeça maníaca, expressão malvada e corpo magro. Sinceramente, para a época, essa era uma figura incrível. Depois tivemos uma versão bem melhor e esta foi deixada de lado. Ainda tem dias que olho e penso, esse é um ótimo boneco de ação. Coração Negro, um vilão super obscuro. Na verdade, eu ainda não acredito que eu tenha um gibi em que esse personagem aparece, acho que ele é um vilão do Motoqueiro Fantasma. Quero dizer que ele foi desenhado e co-criado por John Romita Jr. E dá pra perceber aquele estilo de arte do John Romita Jr. nesse cabelo maluco, esses tentáculos, sabe? Mais uma vez, uma figura realmente grande para um lançamento comum. Na verdade, depois esse cara apareceu como uma figura de montar na linha Marvel Legends. Então isso te dá uma ideia do custo-benefício que você tinha com aqueles primeiros Marvel Legends da Toy Biz. E agora, a figura definitiva do Duende Verde. Ponto final. Não sei quantos duendes já recebemos desde este. E nenhum deles chegou perto de igualar a perfeição que essa figura é. Ele talvez seja um pouco pequeno pelos padrões de hoje, mas essa cabeça captura perfeitamente a arte de John Romita Sr. dos seus primeiros dias em O Espetacular Homem-Aranha. Edições como a 39, 40, 41, quando o Duende Verde descobre a identidade do Peter e revela-se a sua própria. Ele tem a sua bolsa, até mesmo o botão está colorido, até mesmo a costura da bolsa. Todos os detalhes da fantasia do Duende estão lá, e esse planador clássico perfeito do Duende, no qual ele se encaixa tão bem. É isso, cara, essa é a figura definitiva do Duende. Ela continua em destaque na minha exposição de vilões do Homem-Aranha.
Uma coleção de vilões merece uma figura de montar vilanesca. Que tal uma que abalou todo o universo Marvel? Rapaz, o Massacre aqui tem uma história em quadrinhos bem maluca. Então, ele seria meio que os piores aspectos do Professor Xavier e do Magneto, tudo junto em um ser maligno e consciente. O que realmente parece é um Magneto gigante em forma de caranguejo. Esse personagem meio que representa tudo o que havia de errado com os quadrinhos nos anos 1990 e é responsável por um dos que eu considero os períodos mais sombrios da história do universo Marvel dos quadrinhos. Após o boom dos especuladores nos anos 1990, tudo piorou. A Marvel estava à beira da falência e faria quase qualquer coisa para se manter solvente. Isso incluía basicamente entregar o Quarteto Fantástico para Jim Lee e os Vingadores para Rob Liefeld, e meio que dando a eles controle criativo total sobre dois dos pilares do universo Marvel. E para gerenciar isso, eles usaram a saga Massacre para matar o Quarteto Fantástico e os Vingadores, depois separá-los e colocá-los em um universo de bolso. Foi tão forçado quanto essa explicação faz parecer. Agora tenho que dar crédito a eles. Eles realmente se esforçaram com o Magneto Caranguejo do Mal aqui, mas eu simplesmente não consigo superar a história desse cara. Eu queria ser uma mosca na parede quando fizeram essa escalação absurdamente diversa de personagens para a Onda Mojo. Alguns personagens parecem nascer para serem desprezados. E tem o Falcão. Se você olhar para o primeiro boneco de ação dele, o Migo dos anos 1970, a empresa era tão mão de vaca que não quis fabricar plástico novo nesse tom de pele mais escuro. Então eles simplesmente reutilizaram as mãos dos macacos de Planeta dos Macacos para as mãos do Falcão. Isso é incrivelmente desrespeitoso. E essa tradição continuou com o boneco do Falcão da Toy Biz. Olha, é plástico vermelho. A pele escura, na verdade, é pintada por cima do plástico vermelho. Isso fica claro ao olhar em certos cantos e reentrâncias. Até a cabeça, na verdade, é branca, com a pele escura pintada por cima. Agora, essa figura realmente tem alguns detalhes muito legais. Eu gosto da eletrônica nas asas, gosto dos detalhes nas botas dele. E o fato de ela ainda ser a única versão clássica dos anos 70 do Falcão de colete que recebemos é realmente inadmissível. Quero dizer, isso é só mais um ponto negativo para o Falcão como herói de action figure. Ele sempre ficava com a pior parte. Agora, essa figura ganhou uma versão variante e aqui vemos o Falcão mais moderno. Agora, essa versão foi refeita na linha moderna da Marvel Legends, mas isso não é o suficiente. Precisamos de um Falcão clássico para compensar toda essa bagunça? Por outro lado, eu respeito uma empresa de brinquedos que demonstra respeito pelos fãs. E se vocês nos deram o Punho de Ferro na última coleção, tem que nos dar esse clássico Luke Cage dos anos 70 nesta aqui. E meu amigo, esse cara aqui está transbordando atitude. Olha essas costeletas, olha esse corte de cabelo, olha essa tiara dele, eu adoro o cinto de corrente. Esse é o Batman dos anos 70. Luke Cage, ainda acho que a atitude dessa figura não foi igualada. Achei que o novo Luke Cage simplesmente não tinha nem de longe a mesma personalidade que esse aqui tinha. Aqueles dois, Danny e Luke, ficam tão bem juntos. Vamos com calma, não vamos fingir que a Toy Biz sabia fazer figuras de ação femininas. Mas essa Psylocke é definitivamente um passo na direção certa. E tudo isso se baseia em uma coisa. Eles se livraram daquela junta de pescoço idiota. Então você perde a maior parte da articulação da cabeça dela. Ainda assim fica bem melhor sem aquela dobradiça grande no pescoço. É uma escultura de cabeça decente para a Betsy aqui. E eu até que gostei dessa figura. Na verdade não é nada ruim. Essa é a melhor figura feminina que vimos até agora. Já mencionamos antes que o artista extraordinário Art Adams fez parte da equipe de design da Marvel Legends. E felizmente conseguimos a criação original dele. Foi meio que a porta de entrada dele nos quadrinhos. Long shot em forma de action figure. E esse cabelo tão anos 80 só poderia funcionar nos quadrinhos. O cabelo realmente reflete o que Art Adams desenhava. Eles capricharam nos detalhes. Faixa de bandoleira, bolsa e traje completos. Mas o mais importante, eles acertaram o fato de que Longshot só tem 4 dedos, então está correto nas duas mãos. Um detalhe muito legal. Faz tempo que não temos um nazista à moda antiga na coleção, e o Barão Zemo aqui certamente se encaixa nesse perfil.
quão maligno você fica com esse capuz. E ainda por cima, obviamente está frio de onde ele vem, porque ele está usando esse tipo de jaqueta parca aqui. Mas esse é um caso em que a versão variante realmente se destaca, porque temos uma cabeça do Zemo sem máscara. E isso é puro horror em plástico. Meu Deus do céu. Olha só para os lábios derretidos atravessando a boca dele, as cicatrizes passando pela cabeça, dá até para ver o crânio aparecendo por baixo da carne. Esse é realmente um dos bonecos mais grotescos que você vai ver em prateleiras de brinquedos comuns. O grande debate sobre as figuras Marvel Legends da Toy Biz é saber quais resistiram ao tempo e ainda figuram entre as melhores feitas hoje pela Hasbro. E para mim, talvez no topo dessa lista esteja o Homem de Ferro da primeira aparição. Algo tão perfeito na robustez dessa figura. Até mesmo aquelas articulações esféricas engraçadas da Toy Biz, até as dos quadris, realmente funcionam para unir todo esse conjunto. Você tem as pequenas saídas de encaixe e a anteninha dele. E claro, há uma cabeça esculpida do Tony Stark ali dentro. Essa coisa é simplesmente ideal. Eu adoro como ela ficou incrível. E como bônus, nós também temos a versão dourada como uma variante, e ela é tão boa quanto. Então, se você está procurando alguém para completar sua equipe original dos Vingadores, não procure mais do que o Homem de Ferro da primeira aparição da Toy Biz. Espero que você não tenha comido recentemente, porque é hora de dar uma olhada no Mojo Build-A-Figure. Falamos sobre o artista Art Adams colaborando com a equipe da Marvel Legends e sua criação exclusiva. Longshot. Mas quem era o vilão daquela minissérie do Longshot? Ninguém menos que Mojo. E essa coisa é simplesmente impressionante. Olha o detalhe da pintura. Olha todas as diferentes aplicações de tinta na cabeça do Mojo. Esse corpo grotesco e globular, com todos os desgastes, pintura e detalhes até mesmo na parte de trás da cadeira dele, tem um detalhamento incrivelmente intricado por toda a volta. O trono dele tem pequenos relevos do Mojo esculpidos, e todos esses braços são articulados. Esse é um Build-A-Figure menor do que os que a gente já tinha visto. Mas o que eles incluíram foi uma quantidade de detalhes que nunca, jamais tinha sido mostrada antes na linha Marvel Legends. Essa peça ainda é uma verdadeira obra de arte. As falhas da Toy Biz começam a aparecer um pouco à medida que chegamos à penúltima série Build-A-Figure. Essa foi uma série em que você sentia que talvez pudesse começar a ver as coisas desandando na linha Marvel Legends da Toy Biz. Veja o Bill-Raio Beta, por exemplo. Esta é uma escultura absolutamente perfeita, capturando todos os detalhes corretos da arte original de Walt Simonson para o Bill-Raio Beta. Bill-Raio Beta aparece nos primeiros livros de Thor. Seu rompe-tormentas é incrível. Você tem um sombreado decente aqui embaixo, mas realmente falta um sombreado de tinta na cabeça e nos braços. Isso deixa essa figura bem sem graça para o que deveria ser. Não tem sombreado aqui nas asas do capacete dele. Isso é o que começamos a ver mais tarde, quando a Hasbro assumiu a linha. Mas algumas dessas origens e economias começaram nessa leva. O Capitão Marvel, o Guerreiro Kree, é um ótimo uso daquele corpo de tamanho médio. E eu sempre fui um grande fã do jeito que o cabelo dele saía do uniforme, que ficou muito bem feito aqui. A adição dos Omnibands dele a essa escultura realmente dá um toque a mais ao personagem. Mas é na variante que as coisas realmente ficam boas com a versão Genisvel. Porque aqui nós realmente temos plástico translúcido para as peças de estrela. Então essas pernas, as mãos, o pescoço e a cabeça são realmente esculpidos em plástico translúcido com pintura por cima. Isso dá um efeito de estrela muito legal e é realmente uma figura com um visual super maneiro. Cavaleiro da Lua tem um dos designs mais marcantes dos quadrinhos. Algumas pessoas dizem que ele é meio que um clone do Batman. Mas eles realmente deixam de perceber muita da beleza do design desse personagem feito pelo Bill Sienkiewicz, especialmente o uso dos crescentes. A lua crescente é o símbolo principal do Cavaleiro da Lua, refletido na capa e no recorte do capuz em formato de crescente. Essa figura mostra isso perfeitamente. Adoro o visual bicolor dessa capa e como ao deixá-la em pé, ela desce ao redor. Exatamente do jeito que um desenho do Sienkiewicz faria. Havia duas versões disso, a prateada e a preta, ambas com uma capa muito legal. Achei essa capa tão legal que coloquei ela em uma das minhas figuras antigas do Cavaleiro da Lua. Outro exemplo de que isso não corresponde ao padrão de pintura a que estamos acostumados é a da armadura Thorbuster do Homem de Ferro.
Novamente, fica muito evidente que essa figura não tem o tipo de sombreamento que vimos no restante da linha Marvel Legends. Agora há muitas esculturas novas aqui, tornando essa figura realmente única. E felizmente, eles usaram esse molde para nos dar uma versão variante do Destruidor. Agora, o Destruidor na verdade tem esse esquema de pintura incrivelmente intenso, desgastado e com várias camadas. Assim, você obtém esse visual blindado que tem todos esses detalhes. Então é meio uma pena que essa variante tão difícil de encontrar fosse muito melhor do que a figura lançada na linha principal. E então as coisas realmente ficam ruins. Estou segurando essas duas figuras com muito cuidado porque elas estão literalmente se desmontando. Eu não sei o que há com o plástico ou com a composição específica das nossas duas Mulheres-Aranha. Aqui você tem a Jessica Drew Mulher-Aranha e a Julia Carpenter Mulher-Aranha, mas elas são frágeis. Uma coisa que acertaram foram as asas sob os braços da Mulher-Aranha. Eu não sei como eles conseguiram fazer um trabalho tão bom nisso e nunca acertaram no Homem-Aranha, mas de alguma forma eles conseguiram. Essas figuras são idênticas, possuem a mesma estrutura e proporções, apenas a pintura difere. Então é uma ótima maneira de preencher nossa seleção de personagens. Mas olha, esses aqui são bem ruins, bem melhor. Janet Van Dyne, a Vespa, é uma integrante importante de alguma formação dos Vingadores. É ótimo ter a Jan na equipe. Gosto das asas dela, mas acho que seriam melhores translúcidas. Elas ainda têm um visual legal, mas estão pecando de novo na pintura. Esta versão é da fase mais moderna de Kurt Busiek e George Pérez nos anos 2000. Ótima fase dos quadrinhos para reler Vingadores. A Vespa se destacava pelas constantes trocas de figurino. Felizmente, ela ganhou uma versão anos 80 com um motivo em forma de W. Cabeça diferente, outro penteado e, de novo, asas. Também existiu uma variante azul muito rara, que ao que sei, nem passou da fase de protótipo. Essa é uma que ninguém tem. Quem diga comigo. Organismo móvel projetado apenas para matar. Organismo móvel projetado apenas para matar. Este impressionante e incrível organismo móvel projetado apenas para matar foi o Build-A-Figure desta coleção. E inclui detalhes sutis e uma escultura facial nada sutil. Os dentes, os lábios cerrados, os olhos divididos, a testa franzida, o design arredondado ao redor. Ele está em uma base que gira, com uma explosão de jato embaixo, e ainda tem articulação no nível Marvel Legends. Sim, até os tornozelos dobram. Essa coisa é tão incrivelmente incrível que eu nem sei por onde começar a explicar tudo. A última coleção Build-A-Figure foi exclusiva do Walmart e muito difícil de achar. Ah, qual é, cara? Passei uns 20 minutos tentando deixar essas coisas em pé. Thor apareceu em uma das primeiras coleções do Marvel Legends, mas aquela figura era meio que uma mistura de peças. Ela usava algumas peças de lutador e tinha um rosto bem estilizado. Finalmente, na última coleção Build-A-Figure, nós recebemos um Thor muito mais fiel aos quadrinhos. Eu ainda adoro essa figura. Acho que ainda é o melhor Thor fiel aos quadrinhos que já tivemos. Olha só essa escultura da cabeça dele, o queixo, o Mjolnir, as cores vibrantes, tudo o que você poderia querer em uma figura do Thor está aqui nessa. O irmão mais novo do Cíclope, Alex Summers, faz sua estreia na Marvel Legends com essa figura incrível do Destrutor. Eles realmente souberam usar as mãos espalmadas para, de certa forma, gerar o disparo de energia do Destrutor, que emanava desse alvo no peito dele. O que eu realmente gosto é dessa escultura da cabeça. Remete àquela fase muito breve que Neal Adams teve no título dos X-Men, quando Destrutor e Polaris faziam parte da equipe. Ela realmente retrata bem o clima dos anos 70 e 80, especialmente falando do grande Neal Adams. A arte dele na fase clássica dos Vingadores, durante a Guerra Kree-Skrull, é capturada perfeitamente. Com a máscara nesse boneco do Homem-Formiga, ele tem exatamente aquele formato perfeito dos anos 80. O boneco em si não é nada demais. É só aquele corpo masculino padrão, mas esse capacete funciona muito bem. Já não ficou tão bom o reaproveitamento do torso do Pantera Negra para o Capitão Britain? Você pode ver todos os detalhes esculpidos do traje do Pantera que simplesmente não combinam com o Capitão Britain. Isso entra completamente em conflito com a máscara dele. A máscara é lisa, e mesmo assim ficamos com essa textura áspera aqui em cima. Esse é um dos bonecos mais decepcionantes, pois o Capitão Britain tem um visual e estilo incríveis. E isso poderia ter sido muito melhor. Ah, mas eles não pararam por aí, porque o mesmo corpo foi usado para o Sentry. Olha, aí está. Aí está o torso do Pantera Negra.
convenhamos, o formato parece bom. E sabe, essa figura clássica do Century dos anos 60, na verdade, funciona até que muito bem. Mas simplesmente não faz sentido com esse corpo texturizado. Agora, a variante Century D. Como nos tempos mais recentes, quando ele está com barba e cabelo mais comprido, as cores mais claras tendem a apagar muito dessa textura. Você não percebe tão bem, mas esse foi mais um erro no que poderiam ter sido duas figuras de ação épicas. A Era do Apocalipse é uma das grandes minisséries dos X-Men. É como uma linha do tempo alternativa, onde tudo está invertido e o Apocalipse governa tudo. Mas é claro, o Wolverine estava bem no centro dessa história. E o triângulo amoroso entre Scott Summers, Wolverine e Jean Grey levou Scott a explodir o braço do Wolverine. Sim, isso realmente aconteceu. Mas felizmente temos uma segunda versão em que ele ainda tem as garras saindo do toco. Essa versão do Wolverine, com cicatrizes e queimaduras, novamente remete a isso. Barão Zemo ficou sensacional nessa escultura, feita para uma versão do Wolverine da Era do Apocalipse. Miss Marvel, Carol Danvers, é uma Vingadora clássica que precisamos na coleção, mas não esta. Nem mesmo a adição de um novo tipo de articulação no ombro é suficiente para salvar essa figura de ficar desengonçada. Simplesmente terrível. O cabelo está horrível, a cabeça está desproporcional, o corpo é aquele corpo frágil para, uma figura super heróica, super poderosa. A gente simplesmente nunca chegou lá. E o mesmo pode ser dito para uma paixão de longa data do canal, Sombra Gata ou Kitty Pryde. Kitty aparece com seu traje impressionante dos X-Men. Mas em vez de parecer uma jovem fofa e animada, ela parece uma solteirona com essa escultura na cabeça. Agora, eu realmente gosto do fato de termos o dragão de estimação dela, o Lockheed, e que ele pode ficar sentado bem no braço dela. Esse recurso é legal, mas o resto não lembra a Kitty Pryde. A última figura para montar da Toy Biz parece que vai acabar sendo o último Marvel Haslab, nada menos que o Gigante. Meu pai sempre dizia, se te expulsarem da cidade, desfile como se estivesse liderando a parada. Foi exatamente isso que a Toy Biz fez com sua última figura para montar, o Gigante. Falamos bastante no canal sobre os avanços da Hasbro na tecnologia de impressão a jato de tinta e seus resultados. Para realmente criar alguns rostos incrivelmente realistas. Olha isso 20 anos antes. Essa é a melhor pintura facial que a Toy Biz já produziu. É muito boa. Como as proporções desse cara são melhores, esse é o Gigante que ainda está na minha prateleira dos Vingadores. Ele é totalmente articulado, sendo uma versão maior da figura normal de 15 centímetros. Mas, de novo, o que realmente diferencia esse aqui são os olhos, meu amigo. Esse é um Hank Pym que você simplesmente não consegue resistir. Se estiver curtindo esse estilo documental sobre a história da Marvel Legends, comente e me avise. Espero que seja só o começo. E como sempre, para o melhor em quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.